Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que falta para o Bitcoin chegar em $100.000. Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal, para mostrar o conteúdo, ele está sendo relevante. Mas chega de papo, sem enrolação, vamos direto a esses indicadores, a esses dados que nos mostram exatamente o que está faltando para o Bitcoin chegar em $100.000. Olha só, hoje nós vamos fazer uma análise social aqui e olha para esse gráfico aqui na sua frente e entenda que esse gráfico ele vai representar a chegada do mainstream. Você pode chamar o mainstream de manada, você pode chamar o mainstream de novatos, é a chegada das pessoas que vão iniciar dentro do mercado cripto. E isso é super importante em uma formação de topo do mercado. Para que a gente busque novos patamares, para que a gente busque novos all-time highs, para que o preço do ativo ele comece a valer mais do que o ciclo passado, do que o topo anterior, a gente precisa de mais pessoas chegando. E a gente tem métricas exatamente para entendermos isso. Você não precisa ficar no achismo se será que o varejo está chegando? Será que realmente os novatos estão chegando? Você não precisa ficar no achismo. A gente tem métricas para isso. Pensa comigo. Hoje todo mundo está na internet. Então quando a gente avalia que todo mundo está na internet, qual que é o fator que a gente vai entender se essas pessoas estão chegando ou não? Se o mainstream está chegando ou não? Se o varejo está chegando ou não? É a gente olhar exatamente para a internet e descobrir, através da internet, quais são os dados que façam com que a gente enxergue que as pessoas estão chegando ou não. Esse gráfico aqui, ele pega os canais de YouTube do mundo afora que falam sobre cripto, tá? E quando a gente olha para isso daqui, a gente está vendo o número de novos inscritos nesses canais. Isso, cara, é uma informação extremamente privilegiada. Da gente entender se realmente o varejo está chegando ou não, através do próprio canal do YouTube, dos canais do YouTube. Obviamente, quando a gente olha lá para 2019, a gente tinha um volume bem menor, né? Havia poucos canais naquela época e também não era tão exposto assim a informações de cripto como elas são expostas hoje. No ciclo passado, a gente teve um grande hype, a gente já vê que o volume aumentou bastante. Repare que quando a gente está subindo ali, quando a gente está chegando próximo da nossa formação de topo, veja que o volume de novos inscritos nesses canais começam a aumentar drasticamente. Esse daqui é exatamente o movimento de euforia, o movimento que o varejo está chegando, que as pessoas novas estão chegando no jogo. E se a gente avaliar onde nós estamos hoje, a gente teve um aumento desses novos inscritos em canais de YouTube recentemente. O porquê que nós tivemos isso? Porque a fábrica de marionete, ela começou a soltar na mídia, por exemplo, que, cara, a gente estava em all-time high do Bitcoin, que Bitcoin já estava em $70.000, que o BlackRock estava comprando, que ETF havia sido aprovado. Isso tudo trouxe novos usuários. A gente vê que não houve uma consistência após isso daí, mas já é um sinal para nós de que começou a ter um interesse sobre esse assunto. Nós ainda não chegamos em patamares históricos como nós chegamos nos patamares de 2021, por exemplo. Então isso daqui nos mostra que falta ainda essas pessoas chegarem. A partir do momento que a gente tiver a chegada desses novos players, desse varejo, desse mainstream, vai ser exatamente o movimento final que nós vamos ter ali e chegar no nosso topo, que seja $100.000, 120, 140, eu não sei qual que é o preço mais alto que nós vamos ter. O que eu sei é que esse movimento da chegada dessas pessoas vai constituir exatamente a nossa última pernada, que a gente faça uma pernada para que a gente chegue nos patamares de $100.000. Obviamente você pode se questionar, né? Mas será que as pessoas estão mesmo no YouTube? Cara, desculpa, eu acredito que sim. Eu acredito que as pessoas hoje em dia elas estão buscando informações ainda dentro do YouTube e dentro do Google. A gente sabe que tem o ChatGPT aí, então você pode pensar que não, agora as pessoas vão procurar se educar dentro do ChatGPT. Sim, eu concordo com isso daí, mas a gente continua tendo o YouTube como a maior plataforma de vídeos e a gente continua tendo ainda o Google como a maior plataforma de pesquisa. Diante a isso, né, no final das contas as duas são a mesma empresa, diante a isso a gente também pode analisar exatamente as pesquisas no Wikipedia.
exatamente as pesquisas sobre Bitcoin, sobre Ether, sobre cripto, sobre Litecoin, sobre as criptomoedas, a gente vê que não temos volume ainda de altas pesquisas. Veja que isso aconteceu lá em 2018, olha como o Wikipedia ele já representa mais em 2018 do que os canais de YouTube, por exemplo, nessa época aqui, cara, a gente estava em um outro mundo, onde as pessoas olhavam mais para o Wikipedia. E veja que mesmo assim, no ciclo passado, a gente também teve essa pesquisa dentro do Wikipedia, e nesse ciclo, nesse momento, a gente não está tendo ainda esse grande volume. Olha só, a gente está unindo duas técnicas aqui, a técnica da gente olhar para o YouTube e a técnica da gente olhar para o Wikipedia também. No dia que eu conseguir os dados da gente olhar para o ChatGPT e entender o que as pessoas estão perguntando sobre cripto no ChatGPT, eu trarei essa informação na mesa. Mas enquanto eu não tiver, eu preciso olhar para o YouTube e eu preciso olhar exatamente para o Google. Eu entendo que as pessoas podem estar fazendo busca em outros locais, mas até esse presente momento as informações que eu tenho é do Google e do YouTube, beleza? E se a gente analisar ali também o número de visualizações, né, nos canais de YouTube, a gente vai ver que a visualização ela ainda não deu um grande pico, né? O pico igual nós tivemos aqui, cara, ali em 2021, onde a gente sai em janeiro e começa a subir muito forte. Cara, veja que essas visualizações elas começam a aumentar no movimento eufórico, galera. Exatamente no movimento onde a gente vai constituir uma formação de topo, onde a gente vai chegar num preço de all-time high. Esse é o momento que a mídia, o mainstream vai estar falando dessas coisas. Esse momento ainda não aconteceu nesse ciclo que nós estamos vivenciando. Ontem eu soltei um vídeo aqui no canal para você explicando que 73 mil dólares é brincadeira de criança, que em breve nós vamos chegar nos 100 mil dólares. Eu acredito nisso porque a gente ainda não teve esse movimento final. O movimento final do mainstream. A gente olhou para dados na data de ontem, nós identificamos que através de dados o preço está esticando, ainda tem um espaço para subir, mas não tanto espaço, porque maior parte do ciclo já aconteceu. E quando nós olhamos hoje para a análise social, nós estamos vendo que ainda falta um gatilho final. Olha que louco! Se falta um gatilho final na análise social, a gente une isso com a análise on-chain, mostrando que a gente ainda tem um espaço, opa, a gente não precisa se preocupar ainda com formação de topo, mas a gente deve estar nos planejando e entendendo que essa formação de topo ela está mais próximo do que parece. Porque se a gente só tem um pequeno espaço para a gente subir no ciclo, que é a última fase, a fase eufórica, e a gente só está faltando um gatilho na análise social, cara, assim que essas paradas acontecerem, bumba, a gente estará em formação de topo do mercado. Então, quando a gente olha para a análise social, a gente vê que ainda tem esse espaço para poder subir, tá? A gente pode transpor todas essas informações ali em um gráfico e entender de risco, né? Um risco social. Quando eu falo de risco com vocês, é exatamente se as métricas elas estão quentes ou não. A gente tem um risco na análise on-chain, a gente tem um risco no price action, a gente tem um risco na análise social e a gente tem um risco na economia global também. Quando a gente olha para todos esses riscos, se a gente tiver baixo risco ali numa somatória de todo mundo, ótimo, a gente está em um ótimo momento de compra. Se a gente está entrando em altos riscos, primeiro em um fator aqui, depois em outro, opa, a gente tem uma direção. O risco no sistema ele vai ficar muito elevado. E quando a gente olha para a análise social, a falta ainda desse gatilho de grande entrada do mainstream ainda não ativou com que o risco na análise social ele chegasse em patamares mais altos. Você sabe que na análise on-chain a gente já está em 70% de risco. Eu mostrei isso daqui para você nos últimos vídeos. E na análise social ainda não. Ainda estamos com risco na análise social baixo. Então, se o mainstream ele tem espaço para poder chegar, a gente ainda tem espaço para comportar mais pessoas antes que a gente realmente constitua um movimento eufórico, os 73 mil dólares, ele não é o topo do mercado. Só que ele também não é a metade do jogo, por exemplo, a maior parte do ciclo já aconteceu. E eu não estou falando com você de porcentagens não, tá? Porque a última fase do ciclo, geralmente ela sobe mais exponencial, ou seja, mais exponencial do que as fases anteriores. Eu estou falando com você que até os 70 a gente já andou boa parcela do ciclo. E que daqui para frente a gente ainda tem oportunidades? Sim. A oportunidade ainda está diante da mesa? Sim. Dá tempo ainda de se preparar?
sim. Você vai pagar os melhores preços? Não, porque boa parte do ciclo já aconteceu. Mas ainda dá tempo da gente surfar essa parada, ainda dá tempo da gente aproveitar essa parada, beleza? Porque quando a gente olha, a gente ainda tem esse espaço para poder subir aí, tanto no risco social, tá? Olhando para as métricas ali, como no próprio indicador. Ontem eu comentei com vocês exatamente sobre a última pernada no gráfico semanal. Se você não entendeu o que eu quero dizer sobre a última pernada, volta na análise de ontem, porque ela continua sendo super válida, beleza? Bom, e eu quero falar um pouco de vocês com um curto prazo aqui também. Quando a gente olha para o curto prazo, nós temos a nossa lateralização aí, né? Uma lateralização que eu já venho comentando com vocês há bastante tempo. É uma zona de acumulação, uma zona de oportunidade para nós, tá? E a gente tem alguns fatores interessantes para poder analisar aqui. Bom, o primeiro ponto é que nós temos uma linha de tendência de alta aqui mais curta, tá? Ou seja, nós estamos exatamente em tendência de alta num gráfico de 4 horas, onde a gente está formando topos e fundos ascendentes, tá? Obviamente, como a gente está durante uma lateralização, isso não fica tão claro. Deixa eu apagar essa linha laranja aqui e colocar uma linha branca que vai ficar mais fácil. Se a gente analisar exatamente o passado recente aqui dentro dessa lateralização, a gente vai ver que isso daqui formava também um triângulo simétrico. Olha que louco. A gente tem uma formação de triângulo simétrico unindo esses topos aqui com esse topo anterior. Nós fizemos o rompimento dessa região. Nesse momento, a gente está tentando fazer uma confirmação desse rompimento. O mercado ele está tentando se segurar aqui. O que isso daqui mostra para nós? Mostra que estamos vivenciando em uma lateralização onde a pressão de compra ela está começando a mostrar sinais de força. Força para quê, Gui? Força para a gente fazer movimentos de rompimento para cima. Se isso daqui não romper para cima, tudo bem, a gente vai continuar dentro da lateralização, o mercado ele vai tentar fazer esse rompimento mais para frente. Quanto tempo a gente vai ficar aqui dentro dessa lateralização? Não dá para a gente saber. Não dá para a gente saber exatamente quanto tempo os big players estão travando o mercado para eles conseguirem acumular. Como que a gente sabe que os big players estão travando o mercado? Simplesmente pelo volume do price action. Quando a gente olha para o volume, a gente vê exatamente o interesse que nós temos dentro dessas regiões. E além de tudo, é muito comum que uma lateralização ela finalize um flush. O que seria uma finalização com flush? Algo que nós não tivemos ainda. Uma finalização com flush é exatamente uma perda do suporte mais claro da lateralização e uma retomada em seguida. A gente viu isso acontecendo com o Chainlink, a gente vê isso acontecendo com vários ativos. Exatamente, o mercado vai lá em cima, dá uma violinada nas pessoas, ou vai e volta no dia seguinte, simplesmente uma recuperação em V. Não importa como que nós vamos sair de dentro dessa região, não importa se nós vamos finalizar fazendo um flush saindo dessa região, e não importa se nós vamos finalizar saindo de um triângulo simétrico e subindo, não importa como que nós vamos finalizar essa região. A única coisa que importa para nós é como nós vamos atuar com a nossa estratégia dentro dessa região. É simples, cara. Sempre que você olhar para o ativo e você entender que está dentro de uma congestão ou dentro de uma zona de oportunidade, o que você tem que tirar como resposta é qual será a sua estratégia dentro dessa região. Você vai fazer uma estratégia de compra DCA, você vai comprar sempre no fundo, você tem muito caixa, você tem pouco caixa, o que você vai fazer dentro dessa região? Você vai tradear o ativo, você vai se posicionar para o longo prazo, qual que vai ser a sua estratégia? Você vai shortar no topo ali do canal e você vai fazer long na baixa do canal? Cara, é só se perguntar qual que vai ser a sua estratégia dentro dessa região. Porque saiba que um analista ou um investidor, ele não quer estar certo ou errado. Eu não quero estar certo aqui com você se aquilo é um triângulo simétrico ou se a gente vai ter um flush ou não. Não é esse o ponto. O ponto do investidor não é estar certo. O ponto do investidor é ele fazer dinheiro. E para a gente fazer dinheiro, a gente precisa ter uma estratégia clara e uma estratégia bem definida. Eu, por exemplo, tenho a minha estratégia dentro dessa região. A estratégia que está sendo executada dentro da carteira rumo ao milhão, por exemplo. É uma estratégia que a gente pensa na fase do ciclo, eu entendo o que eu estou fazendo ali ou não, e eu vou tomar as minhas decisões dentro dessa
região, beleza? Olhando para todos os dados, a gente tem muitos fatores que nos apontam que a gente vai buscar novos patamares. Como eu falei na data de ontem, os 100 mil dólares vai acontecer antes do que o que você espera, porque a gente tem indicadores para a gente continuar subindo mais um pouco, beleza? Eu sou uma pessoa paciente suficiente para fazer os meus aportes dentro dessa região, dentro da carteira rumo ao milhão, e não estou falando para você que eu estou comprando somente Bitcoin, não. Bitcoin, para mim, ele é a nossa bússola do mercado. Então, todos os dias eu sento aqui e a primeira coisa que eu abro é o gráfico do Bitcoin antes de olhar o gráfico de Ronin, por exemplo. Eu quero entender o que o benchmark ele está fazendo. O que o maior ativo ele está fazendo? Qual que é o padrão que ele está nos mostrando? Porque eu sei que ele vai direcionar o mercado. Então, por isso que a gente sempre analisa o Bitcoin. E eu não estou falando para você que nessa lateralização você precisa só olhar para o Bitcoin. Não, cara, pelo contrário. Você pode olhar para as altcoins. E, inclusive, se a gente olhar a dominância do Bitcoin, a gente vai ver que temos sinais para ela fazer um rompimento para cima, tá? Estamos formando um triângulo ali, aonde ela pode constituir exatamente um rompimento de flush para cima. Porque se nós avaliarmos o que acontece após o halve ali, né? Essas linhas brancas são a data do halve, a dominância do Bitcoin ela cai logo em seguida. Ou seja, a gente tem altcoins performando melhor do que o Bitcoin. O que seria essa performance melhor? Bom, se o Bitcoin está subindo 10%, as altcoins estão subindo 10% mais um pouco. Se Bitcoin está caindo 10%, as altcoins estão caindo 10% mais um pouco. Isso significa que quando a dominância está com o Bitcoin, ele é meio que o head, ele é quem direciona, ele é quem sobe mais, quem cai menos, e quando a dominância ela foi para as altcoins, a gente tem exatamente o oposto. Eu acredito, pela minha análise, que após o halve nós vamos ter um pivoteamento da dominância do Bitcoin, aonde a gente vai começar a ver as altcoins performando um pouco melhor. Eu não sei se você sabe, mas o halving está para chegar. Eu estou me preparando exatamente para esse evento. Mais uma vez, cara, você sempre tem que ser uma pessoa estratégica. Você está lidando com investimento. Você está jogando o jogo junto com a BlackRock, junto com a Fidelity. Não seja um amador. Não ache que é simplesmente olhar uma linha reta e tomar uma decisão de compra ou de venda. Não é uma linha reta que vai ditar isso para você. Não é você assistindo um vídeo no YouTube que seja meu ou de qualquer outra pessoa e vai fazer com que você tome uma decisão assertiva. Você precisa ser mais estratégico e menos amador. Então, estratégia no sentido de ter olhares, poder olhar para o meu canal, poder olhar para um outro canal também, poder olhar os seus dados e tomar uma própria decisão. Decisão essa que ou é de compra ou é de venda. Eu, particularmente, ainda estou comprado. Eu, particularmente, acredito que a gente vai chegar em 100 mil dólares antes do esperado. Eu acredito que tudo isso vai acontecer em 2024, beleza? Bom, se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, carteira rumo ao milhão, link na descrição. Você vai cair numa página e lá eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!